7 Tilt Pop capítulo 25 Lobo em pele de cordeiro autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester sabia que muitos clérigos faziam voto de celibato e eram chamados de Deus servos. Mas ele não tinha planos de se tornar um pregador sem bolas. Ele preferia se tornar um cavaleiro do exército sagrado porque eles poderiam pelo menos manter suas bolas, oficialmente. Além disso, ninguém lhe disse que ele deveria desistir da pequena cobra branca por ser o favorito de Deus. Mas subvertendo todos os seus medos, o arcipreste Edmund riu. Ah, olhe para todos os seus rostos. Não, você não será esterilizado de forma alguma. Nós nunca fazemos tal coisa, pois a devoção a Solis deve vir do coração. Se você manchar sua pureza, então você nunca mereceu ser um clérigo da igreja. Mas lembre-se, uma vez que você se contaminar, não há como voltar atrás. Você será para sempre limitado aos confins do exército sagrado ou dos inquisidores. Seus talentos serão desperdiçados porque você não será permitido no escalão superior. Bem, você tem o dia inteiro para pensar sobre tudo isso. Vejo você amanhã. Assim que o arcipreste saiu, os jovens diáconos se levantaram para conversar entre si. Sylvester já podia notar alguns grupos se formando dependendo de seu talento. Enquanto isso, como disse o arcebispo Edmund, todas as placas de classificação no peito mostravam nenhuma classificação ou classificação de aprendiz. Nada chegava perto do posto de adepto de Sylvester. Isso representou um novo desafio, pois ele provou a acidez e o sal do ciúme. Ele estava sendo condenado ao ostracismo por ser o melhor da classe em talento mágico e cavaleiro. Agora, seu plano de fazer aliados aparentemente já estava indo pelo ralo. Espero que a comida seja boa, pelo menos. Ele pensou e saiu para almoçar, decidindo se preocupar com networking mais tarde. Ele logo se dirigiu à praça de alimentação para almoçar. Ficava no andar térreo, mas essa praça de alimentação servia para toda a escola da Alvorada. Então, ao entrar, encontrou filas curtas de outros alunos de anos diferentes. Alguns pareciam tão jovens quanto ele, e alguns eram velhos com barbas curtas. Novamente, nenhuma mulher, no entanto. Ele ficou no final de uma fila aleatória e esperou sua vez. Como Sir Doloren lhe disse, não havia cobrança de nada para os favorecidos. No entanto, a Escola do Amanhecer também era a famosa melhor escola de magos e cavaleiros do continente, por isso também aceitava crianças que não desejavam se tornar clérigos. Mas eles teriam que pagar dinheiro, muito dinheiro. Isso também funcionou a favor da igreja, pois crianças pobres com talentos mágicos vinham se juntar à igreja por conta própria, pois não tinham dinheiro. Primeiro ano, Diácono Sylvester Maximilian. Aqui está. Antes que ele percebesse, ele havia chegado à grande janela onde a velha dava bandejas de comida. Ao olhar para ela, ele descobriu que a refeição era muito melhor do que a que ele comia em casa nos últimos anos. Havia um copo de leite, uma tigela de sopa de carne, um pouco de molho de legumes, arroz, pão, salada e uma banana. Posso comer mais uma banana? Ele perguntou, sabendo que Mirai comeria um. E ele não queria compartilhar a dele porque também amava esta fruta. Claro, querida. Qualquer coisa para o futuro da fé. A velha gentilmente deu a ele não uma, mas 2 bananas, ganhando instantaneamente algum respeito de Sylvester. Depois de pegar sua comida, ele decidiu sair e comer nos belos jardins. Ele descobriu que o melhor lugar para tomar sol eram os jardins, já que a maioria dos outros crentes iria para os terraços na esperança de estar um pouco mais perto de Solis. Mas, claro, como alguém que exala a luz, ele não se importava com alguns metros. Ele verificou os arredores para garantir que ninguém estava prestando atenção nele e sentou-se de pernas cruzadas. Então ele descascou uma banana e colocou perto de seus pés, logo abaixo do manto. Tudo bem, Shonky. Se você quer a banana, entre debaixo das minhas vestes. Espere. Devo reformular minhas palavras. Eu coloquei a fruta. Coma. Eu quero a banana lá fora. A última vez que você cheirou mal lá fora.
Sylvester tossiu para ignorar o que o gato acabou de dizer. Porque eu tinha acabado de treinar o cavaleiro com Sir Doloren, eu estava suando, e você estava com fome. Eu não estou fedorento hoje, eu juro. Coisas que o pobre Shonk faz pela barriga. O gato balançou a cabeça em derrota e se moveu para se sentar sob suas vestes. Diz aquele que me adotou. Sylvester lutou. Ele e Mirage já eram grandes amigos, pois ele usava a barriga sem fundo do gato para acumular seus itens essenciais. Em troca, ele alimentou o último e lhe deu companhia. Posso sentar aqui? Uma nova voz veio de repente. Ao olhar, descobriu que era um menino de sua classe. Felix Sambal. Claro. Não sinto nenhum aroma negativo vindo dele. O garoto de cabelos negros estava sentado ao lado de Sylvester, mas a poucos metros de distância. Ficou claro pela forma como ele se comportou que veio para conversar, ou talvez até fazer amigos. Parece que somos apenas nós dois sem grupo. Felix Sambal iniciou a conversa. Sylvester não emburreceu seu comportamento desta vez, pois queria causar uma boa impressão. Qual é o sentido de formar grupos quando devemos lutar pelo título de favorecido de Deus até que apenas o verdadeiro permaneça? De fato, mas não vamos esquecer que somos servos de Solis. Temos que trabalhar juntos tanto quanto trabalhamos um contra o outro. Você sabe por que ambos estamos sendo condenados ao ostracismo? Sylvester assentiu e respondeu humildemente. Porque eles ainda precisam superar suas mentalidades mesquinhas. Nós dois temos talentos de pico. Romeo Riveria reuniu todos os diáconos com o talento do grande mago, pois ele nos vê como ameaças. Enquanto isso, os outros se agruparam porque têm muito medo de se aproximar de nós porque têm menos talento. Enquanto um pensa muito bem deles e o outro pensa muito baixo. Felix concordou inteiramente com isso e acrescentou, mas o que você não sabe é que Romeo Riveria é o filho do rei do reino de Riveria. Não apenas isso, ele foi criado para se tornar um mago poderoso. Seu pai procurava poderosas bruxas para gerar filhos por anos. O rei acabou se casando com uma dúzia de bruxas, mas seu próprio sangue incestuoso era sua maldição, e ele gerou apenas um filho forte de sua última concubina, Romeo. Ele cresceu mimado e aprendeu magia desde tenra idade. Ele tem muito para representar, eu acho. Mas ele é muito mal criado. Essas famílias nobres nunca param de me surpreender. Pensou Silvestre. E você, filho do Conde Samal? Ele perguntou, indicando que sabia sobre o status nobre do outro. Felix olhou para Silvester, perguntando-se se deveria revelar coisas. Mas ele logo cedeu, pois sentiu que suas mentiras não funcionariam aqui. Eu sou o segundo filho. Minha família é uma linha antiga de poderosos magos e cavaleiros. Nunca tivemos falta de treinamento desde que as tribos das montanhas e os canibais do deserto constantemente nos invadiam. Com 1 ano de idade, fui considerado um gênio na espada artes, e aqui estou. Em casa, eles me chamam de espada de Solis. Então agora vou me tornar isso. Ah, não é de admirar que ele pareça tão polido. Ele é como um espartano mágico, nascido para lutar. E você? O jovem perguntou. Silvestre suspirou. Ele estava quebrado como o inferno. O Lorde Supremo Inquisidor me encontrou quando eu estava prestes a ser queimado em uma pira por um pecador. Felizmente, Solis me salvou e, desde então, sou apenas um servo do Senhor. Eles costumam me chamar de seu bardo. De qualquer forma, estou voltando para a aula. Terminado o almoço, Sylvester arrumou suas coisas e começou a sair. Ele não convidou Felix porque estava testando o menino. Se ele seguiu, ele queria amizades. Se não o fizesse, então ele estava simplesmente testando as águas. Estou indo também. E o peixe mordeu a isca. Sylvester aplaudiu silenciosamente. Ele ainda não sentiu nada negativo de Felix, muito menos uma mentira. Isso disse o suficiente para que ele fosse sincero sobre isso. Eu só preciso usar meu charme em outros diáconos e iniciar meu pequeno culto. Entre na fila, meus filhos de Solis. Entre vocês está o verdadeiro favorecido de Deus. Eu não sei quem é, mas ao final de 8 anos,
Arrancarei essa resposta de vocês. Então, quando eu gritar seu nome, você entrará neste campo e lutará um contra um. Nenhuma mágica ou manipulação do Knit é permitida. Use sua força física bruta para provar o seu valor. O vencedor do torneio de hoje receberá isso, uma adaga de ouro. Consegui isso de um canibal do deserto que matei com meus próprios braços fortes. O homem que gritava com armadura de prata era Sir Balfreak. Sim, era seu nome verdadeiro. Sim, ele era careca, parecia uma aberração e gritava constantemente. Ele já foi um cavaleiro de ouro, um respeitado comandante do exército sagrado. Mas agora ele estava velho demais para subir de nível ou partir para novas missões. Então ele ensinou a profissão de Knit para as crianças na Show of Down, com um pouco de excesso de zelo. Ele os estava ensinando como todos os diáconos deveriam construir sua força central, sejam magos ou cavaleiros. Assim, ele os reuniu em uma arena coberta com chão de terra. A adaga de ouro deve valer uma quantia decente. Acho que é hora de usar o treinamento de Sir Doloran e da CIA. Os olhos de Sylvester agora estavam focados no prêmio. Diácono Romeo Riveria e Diácono George Morgan. Venham e lutem. Não espere pelo meu comando, pois no campo de batalha, a lâmina estará voltada para sua garganta, antes mesmo de você vê-la. Ele ordenou. Logo, o príncipe do reino de Riveria e um garoto bruxo de talento mediano, George, entraram no ringue. Enquanto o último parecia tenso, Romeo Riveria deu um sorriso malicioso. Oxi! Romeo moveu-se assim que George entrou no círculo de luta. Ele não deu a mínima para seu adversário nervoso e jogou areia em seu rosto. Então ele viu uma oportunidade e chutou com precisão na articulação do joelho de George pela frente. Rachadura. Minha perna. Arag. Um barulho alto de ossos se quebrando ressoou, e George caiu para trás instantaneamente. Seu joelho direito quebrou em um instante. Ei! Tudo é justo no campo de batalha. Romeo Riveria sorriu. Isso lhe rendeu ódio instantâneo de outras crianças de menor talento. Em contraste, aqueles com talentos semelhantes foram cheios de elogios. Vencedor, Diácono Romeo Riveria. Escudeiro. Leve o Diácono George para a enfermaria e conserte sua perna. Seguindo em frente, a próxima luta será entre o Diácono Louis Herminton e o Diácono Marcus Leonis. As palavras de Sir Balfreak ecoaram pela arena. Esta luta foi estranhamente classificada também. Louis tinha o talento de um grande wizard de Amon Knit, enquanto Marcus tinha o talento de um archizard. No entanto, o que aconteceu no círculo de luta foi nada menos que um milagre. Usando o elemento surpresa e aproveitando o excesso de confiança de Louis, Marcus revelou ter um talento único em acrobacias. Foi como se não tivesse ossos no corpo quando chutou Louis no rosto sem se mexer e ainda mandando um uppercut com o calcanhar. Foi uma visão bonita de se ver, pois Louis não apenas teve seu excesso de confiança nocauteado, mas também alguns de seus dentes. Maravilhosa exibição de seu talento, Diácono Leonis. Escudeiro, leve o Diácono Herminton ao curador. Agora, vamos seguir em frente. Lentamente, a estranha lista para o pequeno torneio foi diminuindo. Não foi um torneio simples, pois todos supõem que os favorecidos de Deus mostraram seus talentos. Foi sangrento, até Felix Samal foi duro com seu oponente. Especialmente Romeo Riveria, que usou seu treinamento anterior e quebrou um braço na luta seguinte. Quanto a Sylvester, ficou de fora da primeira rodada por ser número ímpar e estar entre os mais jovens. Porém, quando chegou a sua vez, foi com o menino travesso, Romeo. Como Sylvester era o mais novo da turma, os demais já esperavam mais uma vitória unilateral de Romeo. Diácono Sylvester Maximilian e Diácono Romeo Riveria. Enquanto ele avançava, Felix deu um tapinha em suas costas e perguntou em dúvida. Tem certeza que pode vencê-lo? Sylvester riu e respondeu em voz baixa e fanática, condizente com o favorecido de Deus, para que todos os olhos sorrateiros pudessem testemunhar. Eu terminei uma linhagem pagã com 30 dias de idade. Você acha que eu não posso derrotar essa sujeira incestuosa?
Logo Sylvester estava cara a cara com o príncipe real, que era alguns centímetros mais alto. Não posso acreditar que preciso usar minhas décadas de experiência em um bando de crianças. Mas esse pirralho merece um pouco, e posso usá-lo para acelerar a formação de meu culto. Como um espião treinado, ele tinha várias armas na manga para lutar. Lutar limpo, sujo ou como uma fera depende sempre de quem é o adversário. Nessa luta, ele decidiu usar um método limpo, mas esmagador de ego. Vamos ver quanto desse talento máximo é real. Romeu desafiou zombeteiramente. Mas o garoto havia perdido seu elemento surpresa, e nada que ele pudesse fazer o funcionaria em um homem com anos de experiência real em batalha. Brandindo o punho, o príncipe correu para Sylvester em velocidade máxima, pensado em dar um soco falso e utilizar a surpresa para chutar o joelho novamente. Ah, seu footwork é horrível. Ele realmente acha que vou morder a isca. Sylvester viu o falso a 1 milha de distância. Sylvester simplesmente deu um passo para a direita quando o menino se aproximou dele e ergueu a palma da mão esquerda para o nível da cabeça de Romeu. Tapa. E assim, o infame tapa que ressoou até os ancestrais incestuosos da família Riveria foi testemunhado. O fato de quebrar o orgulho era que Sylvester nem sequer acenou para dar um tapa. Romeu caiu sozinho na palma da mão e depois de bunda enquanto chorava de dor. Vê, você me deu um tapa. A bochecha de Romeu parecia vermelho pêssego, seus olhos como se ele fosse chorar a qualquer momento. Esta foi a primeira vez que ele sentiu dor neste torneio, possivelmente em anos. Sylvester sorriu como Romeu fez antes e gesticulou para que este viesse lutar. Eu fiz exatamente isso, pequena. Você quer mais? Tweet Pop capítulo 26 Sobrevivência do mais apto. Romeu Riveria tinha lágrimas nos olhos. Um tapa destruiu sua honra, esmagou seu ego e massacrou sua arrogância. Há pouco tempo, ele estava se gabando de sua linhagem para seus novos amigos, mas agora ele era uma piada. Toda a conversa sobre treinamento desde os 6 meses de idade caiu por terra contra um tapa na cara de verificação da realidade. Sua respiração tornou-se gradualmente acelerada. Quanto mais ele pensava no tapa, mais seu sangue fervia. Então, finalmente, quando ele olhou para o rosto de seu oponente, a barreira quebrou e a raiva se derramou em gritos selvagens enquanto ele avançava com o punho mais uma vez. Eu vou te matar. Para Sylvester, ver uma criança investindo contra ele não passava de comédia. Lutar com ele era um sonho impossível para alguém que não conseguia nem conter a raiva. Além disso, ele se lembrou de algo. Não foi o rei de Riveria que usou seu alcance para mandar-se dolor embora. Não querendo mais se conter, ele assumiu uma postura de boxe e começou a fazer o footwork. Isso era novidade para todos, pois quando se trata de luta corporal, só se pensa em briga ou em usar uma arma. Raramente havia estilos de luta sem armas. Diácono Riveria, esta é apenas uma luta simulada. Não deixe que suas emoções o guiem. Ele tentou avisar o menino apenas para que não houvesse repercussões pelo que ele estava prestes a fazer. Pegue isso. Romeu deu seu soco sem truques desta vez. Era evidente que ele nunca aprendeu muito sobre combate corpo a corpo. Tudo que ele sabia eram alguns truques. Sylvester sorriu e se abaixou para evitar o punho. Mas isso o deixou com uma visão clara da bela mandíbula lisa de Romeu. Então ele chutou os pés e empurrou o punho direito para cima, junto com um movimento de uppercut. Bom, acertou em cheio e derrubou Romeu do chão. Seu corpo foi jogado um pé no ar quando Sylvester saltou. Aconteceu em uma fração de segundo. Romeu caiu para trás com um baque forte e Sylvester caiu de pé. Ele não parou e moveu-se rapidamente para colocar o pé no pescoço de Romeu. Render. Arg! Mas apenas um grito ensurdecedor veio. O sangue escorria da mandíbula de Romeu. Foi quebrado, junto com seus dentes que se desfizeram. Ele olhou para Sylvester com medo absoluto, vendo que o chute viria a seguir. Sylvester olhou nos olhos de Romeu como um predador tentando incitar o medo na presa. Ele estava afirmando seu domínio, pois essa era a única maneira de derrubar gente como Romeu. Pirralhos como ele não respondem bem a gentilezas ou ameaças. Portanto,
A única maneira de lidar com isso é quebrá-los mentalmente e reconstruí-los. Ele lembrou a si mesmo, não querendo se sentir mal por espancar uma criança até sangrar. Todo mundo é uma ameaça, ou no máximo, um possível peão. Ninguém pode ser um aliado. O diácono Sylvester Maximilian triunfa. Feito de maneira fabulosa, jovem rapaz. Não se preocupe com o diácono Riveria. Ele passará um dia na enfermaria e será curado. Em seguida, o diácono Griffin Blazekin e Felix Sambal. A aula continuou como se nada tivesse acontecido. Mas Sylvester ficou satisfeito porque o aroma mudou ligeiramente. Agora, com a mistura de acidez e sal do ciúme, havia um leve toque de tulipa. Então eles começaram a me admirar agora. Enquanto desfrutava dos frutos de seu trabalho, ele esperou sua próxima luta. Lentamente, os números diminuíram para apenas 4, e a próxima luta de Sylvester veio. Desta vez, seu adversário foi Marcus Leonis, o moleque flexível. Seu talento mágico era mediano, mas em combate ele era ótimo. Quando Sylvester entrou no círculo de luta, ele elaborou um plano. Suas acrobacias são incríveis. Seu alcance é amplo e preciso lutar com ele à distância. Infelizmente, o judô está sem opções por ser flexível. Taekwondo então. Ele manteve a postura do boxe, mas mudou ligeiramente o passo para acomodar o movimento rápido de seus pés. Então ele lentamente se aproximou de Marcus. Você é um grande lutador, diácono Marcus. Vendo elogios genuínos, Marcus respondeu. Obrigado, diácono Sylvester. Sua luta foi de quebrar o queixo. Ah! Sylvester riu e baixou a seriedade, sutilmente dizendo que não queria feri-lo além do necessário. Marcus continuou. Achei que você seria como Rommel, um sujeito pomposo. Porque eu tenho muito talento. Não vejo diferença entre nós agora. Talento é o futuro enquanto essa luta é agora. Sylvester fez seu movimento e lançou um jab. Como esperado, Marcus se esquivou facilmente e tentou fazer um backflip para ganhar distância e chutar o rosto de Sylvester. Você mordeu a isca. Sylvester riu e chutou um roundhouse no instante em que o corpo de Marcus estava no ar. Ele não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para chutar o estômago quando Marcus caiu no chão. Eu me rendo. Sylvester parou no meio do chute e olhou para Sir Balfreak. Diácono Sylvester vence. Esse é o fim deste pequeno torneio. Sir Balfreak anunciou. Mas Sylvester e Felix se entreolharam intuitivamente. Eles foram os dois últimos meninos restantes e estavam honestamente ansiosos por esta luta. Sir Balfreak pareceu notar a confusão, então ele abordou isso enquanto ria alto. Ah, vocês dois jovens têm o talento de Platinum Knight. Não permitirei que lutem antes de completar o treinamento de cavaleiro, e então o mundo testemunhará o verdadeiro duelo marcial. Sylvester não dava a mínima para um duelo futuro. Em vez disso, ele estava de olho naquela adaga de ouro e, no momento, não havia vencedor. Isso é muito emocionante, Sir Balfreak. Mas e a adaga de ouro? Ah, isso? Sir Balfreak tirou a pequena adaga de ouro de sua bolsa. Depois tirou outra idêntica. Eu tenho dezenas deles. Eu mesmo escolhi daqueles pagãos canibais do deserto. Cada um de seus líderes de equipe carrega isto. Aqui, pegue um de cada. A aula do dia acabou. Voltem para seus dormitórios. Vá. Sir Balfreak dispensou a classe e saiu rapidamente. Sylvester e Felix olharam estupidamente para a adaga de ouro sem se mover. Parecia único, mas aparentemente, era uma coisa comum. Pensei que fosse a adaga de um chefe canibal do deserto. Isso é uma farsa. Felix resmungou irritado enquanto inspecionava o troféu. De fato, Sylvester não pôde deixar de assentir. No entanto, sua prioridade era clara. Você quer comprar de mim? Félix era filho de um conde. Dinheiro era algo que não faltava a este último, então ele fez uma oferta. Essas adagas não valem muito. Há muita impureza nelas. Eu as vi em casa. Na melhor das hipóteses, você conseguirá 2 graças de ouro. Isso não é muito. Olha esse pirralho rico. Com isso,
posso comprar carne, pão e banana para um mês inteiro. Mas ele está mentindo. Sylvester sentiu a amargura. Claro, eu vou vendê-lo por 3 gold graças. Eu sei que vale muito mais para você. Sylvester pechinchava. Como inferno, ele ia deixar uma criança roubá-lo. Felix tentou manter o rosto sério, mas seus olhos o enganaram quando se contraíram. Não, não posso. Eles valem 3 do mercado. Então, por que eu compraria de você por esse preço? Era outra mentira. Você acha que eu sou um bebê? Tudo bem, vou vendê-lo por 4 graças de ouro. Eu sei que guerreiros no condado de Sambal coletam essas adagas para mostrar o número de mortes. É uma questão de orgulho tê-las. Você quer mais orgulho ou não? Felix olhou avidamente para a adaga na mão de Sylvester. Ele se amaldiçoou por ter caído na armadilha, mas precisava disso. Ele queria. Ele desejou isso de Solis por semanas. Eles eram difíceis de encontrar, a menos que fossem vencidos em uma batalha. Ótimo. Aqui, pegue isso. Ele tirou uma bolsa de dinheiro de suas vestes e entregou 4 moedas de ouro brilhantes para Sylvester. Isto é brilhante. Esses nobres são tão burros quanto parecem. Sylvester lentamente percebeu que estava cercado por gansos de ouro que valiam mais se fossem amigos. Preciso trabalhar mais no meu culto. Foi apenas o primeiro dia, e tanta coisa aconteceu. Ele estava se sentindo cansado, então decidiu voltar para casa e tomar um bom banho. Ao contrário de outros, ele não precisava ficar nos dormitórios da escola. Como você sabe tantas coisas? Sobre a cultura da minha casa, sobre luta. Félix questionou. Sylvester parou e olhou para trás com um sorriso. Eu não estava dormindo nos últimos 8 anos, garoto. De repente, Felix olhou com raiva, mostrando raiva em seu rosto gordinho. Não me chame assim. Eu não sou uma criança. Sylvester sentiu que havia uma raiva genuína. Ele rapidamente pensou sobre o que o desencadeou. Ele se lembrou de todas as coisas que Felix lhe disse sobre si mesmo. Ah! Ele é um segundo filho. Inseguranças e um desejo de provar a si mesmo podem esvaziar um homem por dentro. Foi uma das principais razões pelas quais filhos de reis e homens ricos frequentemente se transformavam em perdulários. Isso acontece porque eles não conseguem acompanhar as expectativas. Sylvester avaliou suas opções. Aquela troca de dinheiro era um negócio, mas esse assunto era pessoal. Não havia razão para fazer de uma coisa tão pequena um inimigo. Não devo esquecer que estou lidando com crianças aqui. Peço desculpas, Deacon Felix. Eu estava apenas brincando. Os ombros de Felix caíram quando a raiva se dissipou. Ele respirou fundo e balançou a cabeça com vergonha. Não, eu estava sendo um pirralho. Você estava claramente brincando, Diácono Sylvester. Apenas me chame de Sylvester. Temos mais ou menos a mesma idade e servimos Solis. Felix caminhou rapidamente para Sylvester e estendeu a mão. Então você pode me chamar de Felix. Como não havia mentiras nas palavras recentes de Felix, Sylvester apertou calorosamente a mão. Valeu a pena fazer amizades. Ele pode nunca vir a confiar em ninguém além de Xavier, mas mesmo ele sabia que não poderia sobreviver neste mundo sozinho. E conhecer alguém que poderia se tornar um Platinum Knight um dia foi uma verdadeira bênção. Vejo você amanhã então, Felix. Depois disso, Sylvester decidiu voltar para casa. Espere, os dormitórios são por aqui. Eu não moro nos dormitórios. Minha mãe é uma mãe brilhante, então temos uma pequena casa. Eu vou te mostrar o lugar algum tempo depois. Boa noite. Ele acenou com a mão e deixou Felix confuso sobre como uma mãe brilhante poderia ter um filho, apesar dos votos de celibato. Enquanto isso, Sylvester não pensava em Felix, pois ele tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto perguntava ao gato em seu ombro: Chonky, você conseguiu tudo? Sim, Maxi. Eu comi todas as correntes e pulseiras de ouro que o menino Romeo nos presenteou. Ah, ele não os presenteou. Nós simplesmente os pegamos, embora sem permissão. Quem disse a ele para entrar em uma luta enquanto usava joias? Eu apenas peguei meu saque por derrotá-lo.
Mirage perguntou confuso. Maxi, estamos mal? Não, Shunki. Somos apenas pobres e vivemos em uma sociedade cruel. Para sobreviver e prosperar, devemos pisotear quantos crânios precisarmos. Neste mundo, essa é a única maneira de ter sucesso. Mirage obedientemente cumprimentou com a pata. Sim, sim, Maxi. Eu como caveiras. Bem, você entendeu a essência disso. Sublinhado, notas do autor. A moeda neste mundo fictício está igual maior a um gol de grace. O padrão é 20 gramas, igual ao 100 silver crown, 20 gramas, igual a 1000 cobre moods, pennies. O raciocínio por trás da nomeação é que Shurshi e Soli são supremos, então ouro é graça. Abaixo estão os royalties e nobres, portanto, prata é a coroa. No fundo estão as pessoas comuns, então o cobre é a lama. Tite Pope capítulo 27 Apreciador de mel. Palácio do Sumo Pontífice Axeltar Creed Santo Padre, a Rainha Regina Gracia vai se rebelar se não a ouvirmos. Suas ameaças estão se tornando mais diretas agora. Ela se recusou a enviar qualquer ajuda alimentar para nosso depósito este ano. Só vai aumentar, eu temo. O grão-senhor inquisidor relatou ao Papa. A reunião estava sendo realizada dentro do Palácio do Papa, em uma sala de reuniões segura designada para o Conselho do Santuário. Era um corredor fechado de concreto cinza sem portas ou janelas. Não tinha móveis nem esculturas além de uma simples mesa de pedra e 7 cadeiras de pedra. Hoje, todos os membros estiveram presentes. O Papa sentava-se na ponta curta da longa mesa enquanto seus auxiliares sentavam-se nas laterais. Enquanto ouvia as palavras do Lorde Inquisidor, ele franziu a testa. Durante anos, mantivemos um equilíbrio para manter a paz. Consegui terminar a Guerra de 1000 anos, não para sermos consumidos por esses sonhos mesquinhos e tolos de um louco rainha. Ela tenta nos controlar com ameaças, sem saber que mantemos a espinha dorsal de seu reino. Tenho algo em mente, mas vamos ouvir o que São Cetro tem a dizer primeiro. São Cetro também era chamado de Espada de Solis porque era o único guarda pessoal do Papa. Seu nome verdadeiro era desconhecido, no entanto. Ele sempre usava mantos brancos com capuz com bordados dourados. Seu rosto estava obscurecido, pois permanecia coberto o tempo todo. A única coisa que o diferenciava era o cetro de ouro com cabeça triangular que ele sempre carregava. Até mesmo sua voz soava abafada o tempo todo. Eu acredito que ela está fora de sua linha e precisa ser lembrada de quem seu povo reza. Precisamos lembrá-la de que não é a Terra Santa que reside no reino de Gracia. Em vez disso, nós permitir que eles existam ao nosso redor. O Papa concordou com a cabeça. E é por isso que concordo com você. Perderemos todo o respeito se um reino tão fraco como este puder nos ameaçar. Santa Vidente, quais são as novidades? O Santo Vidente, Cardeal Romain Vazenin, era o chefe espião do Papa. Ele era filho de um comerciante que se filiou à Igreja de coração. Ele usou as vastas redes de seu pai para fazer amigos em todo o continente. Assim, acabou ouvindo fofocas e notícias de todos os lugares. Eventualmente, ele chamou a atenção de Pope e foi reeducado. Ele era um homem normal pela aparência, com traços faciais e corporais magros comuns e cabelos brancos. Este homem passaria despercebido na multidão, a menos que fizesse algo para chamar a atenção. Até suas vestes pareciam normais, padrão amarelo-ouro. Santo Padre, parece que a Rainha Regina deseja entrar em guerra com o reino de Riveria para obter seus ricos campos férteis. Ela espera fazer uma guerra curta para evitar nossa intromissão e usar os mesmos campos como alavanca para obter nossa aprovação. Talvez pudéssemos preparar Riveria e enfraquecer ainda mais o reino de Gracia. Saint-Cyr sugeriu. O Papa instantaneamente se opôs a esse plano em um tom severo e ameaçador. Nem pense nisso. As guerras já enfraqueceram nosso continente Sol. Riveria é o celeira para nós, e permitir que ela enfrente um único dia de batalha destrutivo. Enquanto lutamos entre nós, acredito que aqueles pagãos imundos estão se recuperando e se fortalecendo através do mar de sangue. Não sei quanto tempo minha paz negociada durará, mas quando ela quebrar,
Espero que possamos esmagá-los e espalhar o calor de Solis para aquelas terras abandonadas. Mas, para isso, governantes míopes como Regina não são bem-vindos. Lorde Inquisidor e Santa Vidente, acidentes acontecem. Alguma rainha aleatória pode ficar aleijada. O mundo gira em torno da incerteza, use isso. Foi-se o Papa Lagrievo que todos estavam acostumados a ver. Esta era a verdadeira face da força suprema neste mundo. Reis ou rainhas, príncipes ou princesas, se eles paralisarem o plano da igreja, todos cairão. Ele se levantou e olhou nos olhos de seus ministros para garantir que não faltasse fé. Só a minha casa, pois, eu o farei se for preciso, purgar. Que a santa luz nos ilumine. São Cetro cantou em voz baixa e encerrou a reunião. Ele era o escudo do Papa e garantiu que ninguém o incomodasse mais do que deveria. Quando restavam apenas o Papa e o cetro santo, o Papa perguntou: então o bardo e a espada são os melhores candidatos? Assim como nós dois antigamente, meu amigo. Certifique-se de que eles se agrupem. Os laços que eles formam nesta idade duram a vida toda. E para se tornar o Papa, a força de alguém não é suficiente. São Cetro saudou cruzando os braços no peito antes de se curvar e sair silenciosamente. Ele raramente falava, mesmo durante seus dias como favorito de Deus. Os raios da manhã do Solis atingiram as terras e acordaram todos os verdadeiros crentes. Com os primeiros raios, o dia começa com uma pequena oração e um banho. Então, os sinos gigantes da igreja tocariam como um lembrete para todos. Seja a Terra Santa ou algum mosteiro. Para Sylvester, a manhã de hoje não foi muito agradável, pois ele se sentia suado e sufocando durante o sono. Enquanto Xavier cozinhava, ele tentava aproveitar os últimos minutos de sono. Lentamente, sua respiração tornou-se rápida. Ele sentiu como se estivesse se afogando, e algo estava enchendo seu nariz, não permitindo que o ar passasse. Seus sonhos, que eram cheios de sol e cenas felizes dele remando um barco em um belo lago em sua vida passada, de repente ficaram escuros. O barco tinha um buraco, a água do lago virou sangue e o sol começou a cuspir fogo por toda parte. Ah! Ele deu um pulo e acordou, sua respiração lentamente se acalmando quando ele notou o quarto familiar e a luz do sol caindo sobre ele pela janela aberta. Mas o culpado por trás de sua condição estava bem ali. Shonky. Eu te avisei para não dormir na minha cara. Há um limite para ser pegajoso. Ele levantou o gato pela nuca e olhou nos olhos. Mirage bocejou e lentamente abriu os olhos. Então a primeira coisa que viu foi o rosto de Sylvester, que instantaneamente melhorou seu humor. Miau. Ele rapidamente usou suas patas para abraçar a cabeça de Sylvester e lamber sua testa como se estivesse cuidando de seu filho. Agora Sylvester sentia alguma dor em seu coração jovem. Mirage era um gato extremamente pegajoso, o que fazia sentido porque ele viveu 500 anos isolado. Sua raiva se dissipou e ele suspirou. Tudo bem, pare de lamber meu rosto agora. Ele se levantou da cama e saiu de seu quarto. Felizmente, ele e Xavier receberam uma moradia melhor agora, já que Xavier era uma mãe brilhante de pleno direito. Ainda estava em um complexo de prédios, mas agora tinha 2 quartos. A cozinha era a mesma de sempre. Mas, em vez de lenha, foram usadas pedras mágicas de fogo. Para beber água, havia pedras de água. Todos os elementos tinham pedras e era muito conveniente. Mas tudo isso era apenas um luxo, pois fora da Terra Santa, não se encontrariam edifícios altos, a menos que fosse uma cidade. Max. O que é isso? Onde você conseguiu tanto dinheiro? Xavier o deteve a caminho do banheiro compartilhado do andar. Eu os ganhei na competição de treinamento de cavaleiros de ontem. Eu venci todos facilmente. E Sibald Freak me deu isso. Ele revelou. Xavier parecia surpreso por ter ganho tanto, sem saber que também havia enganado uma criança. Isso é incrível, querida. Eu recebo 5 gold graças por mês, e você ganhou 4. O que você planeja fazer com isso? Vou armazená-lo, comprar um terreno e construir uma casa quando crescer. Ele respondeu com orgulho. Afinal, esse era um sonho que todo homem deveria ter.
Além disso, quando ficar mais forte, vai querer um lugar para morar, longe da Terra Santa. Xavier concordou com a cabeça. O terreno foi um bom investimento. Você quer que eu o mantenha seguro? Isso colocou Sylvester em dúvida. Ele se perguntou se algum dia veria esse dinheiro novamente. Ele estava sendo enganado também. Ele estreitou o olhar e tentou julgar se ela estava sendo sincera. Ela era esperta o suficiente para discernir suas dúvidas. Agindo falsamente como se estivesse ofendida, ela colocou as mãos na cintura e encarou Punhais com seus olhos azuis. Sylvester Maximilian, você acha que sua mãe é uma mentirosa? Na semana passada, você disse que me compraria mel. Ainda não há mel. Ele argumentou porque sua honra não o deixou aceitar a derrota tão rapidamente. As sobrancelhas de Xavier se contraíram. Isso é porque você esqueceu? Sim, eu esqueci. Seus ombros caíram em derrota. Sylvester, triunfante, cruzou os braços e mostrou-lhe a mão para recuperar o dinheiro. Afinal, ele tinha o melhor banco do mundo. A barriga infinita de Mirage poderia armazenar muito ali, muito menos dinheiro. No entanto, quando Xavier lhe deu o dinheiro, ela se lembrou de algo. Espere, eu sou a mãe. Você está tentando me enganar de novo. Sylvester, você precisa parar de engolir garrafas de mel todos os meses. Não é saudável. O mel é saudável para o corpo. E uma garrafa por mês está abaixo do limite bom. Ele debateu. Foi um erro deixar você provar o mel apenas uma semana após o seu nascimento. Você é viciado nisso. Ela suspirou. Ela tentou fazer com que ele desistisse, mas nada funcionou. Vá se refrescar. Preciso sair mais cedo hoje. Sylvester correu rapidamente para o banheiro do andar. Embora fosse o único homem em todo o edifício, isso não o impedia de ir ao banheiro. Sim, às vezes ele via coisas indescritíveis, mas ele era criança, e tudo escorrega. Ele também levou Mirage para banhá-lo. Era sua punição por dormir de bruços. Meia hora antes das 7, ele tomou café da manhã rapidamente e partiu para o segundo dia de aula. Hoje, ele deseja consertar seu relacionamento com Romeo Riveria, pois é contraproducente antagonizar demais alguém. Afinal, o processo de manipulação é lento e tedioso. Não havia multidão fora da Show of Down, pois todos os alunos, exceto Sylvester, viviam nos dormitórios. Ele também estava pensando em morar lá algumas noites por semana para garantir que ele tivesse uma interação adequada com outros moradores. Ao entrar na sala 1, ele olhou em volta e encontrou Félix Sambal sentado na terceira fila de assentos em forma de escada. Ele caminhou até o último e sentou-se ao lado dele. Bom dia, Félix. Bom dia, vigarista. Félix rosnou. Sylvester sabia que ele estava brincando, então ele concordou. Ainda irritado com o acordo de ontem. Precisa de um ombro para chorar? Sim, sim. Tanto faz. Olhe para isso, sua obra de arte. Sylvester olhou na direção e notou Romeo Riveria sentado no canto direito da primeira fila. Ele estava entre Louis Herminton e Griffin Blaziken. Romeo tinha algumas roupas de algodão branco enroladas em sua cabeça e mandíbula, significando seus ferimentos. Mas isso confundiu Sylvester porque Sir Balfreak disse que o cajado iria curá-lo rapidamente. Decidindo cuidar disso mais tarde, ele notou outro menino, Marcus Leonis, o menino flexível. Marcus, venha aqui. Ele chamou o menino para se sentar ao lado dele, pois se sentia otimista com ele. Félix, conheça Marcus. Eu bati nele ontem. Sylvester apresentou o novo cara brincando. Marcus zombou. Eu não sabia que você usava pernas também. Se usasse, teria vencido. Continue sonhando. Sylvester cruzou os braços orgulhosamente, sentando-se entre os dois. Bom, a porta da classe se abriu com um barulho alto e um velho entrou, parecendo estar com prisão de ventre. Ele tinha longos cabelos brancos, barba e um nariz longo e pontiagudo. Seu rosto estava cheio de rugas. Suas roupas também pareciam vestes comuns de igreja. Ele também tinha um longo cajado com uma esfera de cristal vermelho na mão. Ele colocou seu cajado sobre a mesa e olhou em volta com seus olhos verdes penetrantes.
Eu sou o Bispo Norman Spring. Serei seu mentor de runas e garantirei que você possa utilizar totalmente sua magia. Alguém pode me dizer quais são os 3 tipos de runas? Sylvester levantou a mão para responder, pois havia lido alguns livros teóricos nos últimos anos. Runas de suporte, runas de gravação e runas sagradas. A outra chamada Elderwood Diácono Sylvester Maximilian. Bisop Norman explodiu em sua velha voz pesada de repente. Eu não permiti que você falasse ainda. Só abra a boca depois da minha permissão, ou então saia da minha sala de aula. Eu não vou tolerar qualquer mau comportamento nesta sala de aula. Ser espúrio não lhe dá desculpa para ser indisciplinado. Romeo Riveria, você responde. Ele acabou de me chamar de bastardo. Sylvester observou silenciosamente como Romeo recitava a mesma resposta que ele deu. As tiras de pano de algodão em seu rosto não atrapalhavam sua fala. Não só isso, ele sentiu emoções estranhas desse mentor. Sinto o cheiro de raiva e ódio dele. Mas eu nunca o conheci antes. E ele é tão gentil com Romeo. Tendo enfrentado a política por anos na profissão de sua vida anterior, ele passou por várias confusões políticas. Assim, a resposta à sua pergunta rapidamente se tornou clara para ele. Essa hostilidade não provocada foi a razão exata pela qual muitos reinos e impérios caíram para a destruição. Faccionalismo. Tweet Pope capítulo 28 Hino político. Sylvester notou visível aborrecimento nos maneirismos do bispo Norman Springs sempre que este olhava para ele. O cheiro e o sabor também ajudaram a julgar a situação. Então, pela forma como ele tratou Romeo, ficou claro que algo estava acontecendo entre ele e Romeo Riveria. Para ele, a única maneira de descobrir isso era procurar os antecedentes desse bispo. Felizmente, ele tinha um homem leal na Terra Santa que poderia lhe fornecer as informações necessárias. E se fosse demais, ele simplesmente contaria isso ao Papa. Ele não estava criando esses relacionamentos sem motivo. No resto da aula, ele ficou em silêncio e estudou a teoria básica das runas. O assunto acabou sendo mais sobre memorizar as várias runas e ser capaz de recriá-las rapidamente em vez de lançá-las. Porque escalá-los era, em teoria, a parte mais fácil. As runas funcionaram através do fluxo de Solarium de uma maneira particular. As runas tinham uma linguagem que alguém poderia aprender se quisesse, mas memorizar a sintaxe das runas era o suficiente. Para usá-los, bastava recriá-los usando seus elementos. Qualquer elemento em que estivesse confiantes, eles poderiam fazê-lo. Mas o mais difícil era o ar, e o mais fácil era o fogo, com água e terra caindo no meio. Mas manter uma runa era uma tarefa desafiadora, pois a intensidade do Solarium importava muito e não era fácil de regular. As runas mais difíceis de fazer eram semi-permanentes como as gravuras, enquanto as mais fáceis eram usadas junto com seus elementos para suporte. As runas sagradas caíram no meio, no entanto. Tenho uma afinidade tão extrema com elementos leves. Devo ser capaz de criar essas runas em qualquer lugar que deseje usá-las, e minha magia de luz já atua como um impedimento para as criaturas das trevas. Então aprender magia sagrada deve estar entre minhas prioridades. Então é como codificar? Um pequeno erro e todo o código não funcionará. Sylvester calculou. Infelizmente, ele não podia falar, ou o bispo louco simplesmente gritaria que ele o perturbou. Ele sentiu vontade de matar o homem, e um dia ele poderia, mas agora, ele era muito mais fraco do que um bispo ou arquimago. Mas isso não significava que ele precisava lidar com essa bagunça. Devo encontrar Sir Doloren hoje. Ele decidiu sair e encontrar o homem no acampamento dos inquisidores. Os inquisidores eram pessoas assustadoras para a maioria. Até mesmo os clérigos ficavam nervosos ao encontrá-los. Mas Sylvester se sentia em casa porque todos o respeitavam muito, como um deus. Por hoje, sua tarefa é ir para casa e memorizar o esquema rúnico de invocação da lança de gelo. Amanhã, posso pedir a qualquer um de vocês para desenhá-lo no quadro. Mas não se preocupe, não espero que você seja capaz para realizá-los ainda. Aula encerrada. O bispo Norman saiu rapidamente como se não tivesse feito de um homem muito vingativo um inimigo mortal.
Em sua vida passada, Sylvester passou décadas procurando a toupeira que comprometeu sua localização na URSS, o que resultou na morte de sua esposa. Ele procurou e esperou 50 anos para matar a toupeira. Portanto, este foi um movimento errado de Norman por todos os meios. Nossa, ele te odeia. Felix suspirou. Ele estava começando a sentir que sentar com Sylvester não era a melhor decisão que tinha feito recentemente. Sim, e um pouco bom demais para Rommel, acrescentou Marcus, olhando para Rommel com um olhar estreitado. Eu preciso ter toda a classe do meu lado antes de fazer qualquer coisa. Não, não apenas classe. Eu preciso ter o resto do corpo docente do meu lado. Felizmente, a próxima aula é para estudos religiosos. A única coisa em que sou melhor é derreter corações com meu sermão. Ele fez um plano claro para começar a cantar seu novo hino assim que o mentor entrasse. Ele calculou que, como o homem ensinar a religião, ele deve ser fanático e respeitar ao bardo do Deus. Bem, se ele mantiver essa atitude, irei diretamente ao diretor, Sylvester respondeu ao jovem ao lado dele. Felix, que conhecia o mundo da aristocracia, balançou a cabeça. Eu não sei. Ele é um bispo e um arquimago. Pessoas de sua posição raramente são punidas. Pessoas de sua posição raramente se comportam como ele. Sou órfão, vivi toda a minha vida em um mosteiro principal e fui treinado pelo bispo de lá. Ele foi o ser mais gentil de todos. Acrescentou Marcos. Sylvester suspirou e relaxou. Mirage estava sussurrando em seus ouvidos o tempo todo, dizendo: eu quero comer esse crânio. Ele era, sem dúvida, protetor de seu amado zelador. Sentar-se. De repente, a porta se abriu e outro velho entrou. Este tinha longos cabelos brancos e barba espalhada, o rosto tão enrugado e velho que era chocante que ele estivesse vivo. Mas, ao mesmo tempo, tinha um sorriso que transmitia positividade. Ele tinha um bastão padrão simples com uma esfera azul em uma mão e um livro grosso na outra. Sylvester sabia que este era o próximo mentor. Então ele fechou os olhos, ergueu a mão direita e começou a enviar magia de luz da palma da mão. A auréola apareceu atrás de sua cabeça em nenhum momento, aquecendo Felix e Marcus enquanto eles estavam próximos. Eu disse ao Senhor, sou seu servo. Apenas um mero bardo, minha voz é fervorosa. Que a nossa paz seja o vosso acordo. Ouça-me, ó Senhor, ouça-me, ó Senhor. Os olhos de todos se concentraram em sua figura enquanto lentamente percebiam que Sylvester, como o bardo do Lorde, estava fazendo o que se esperava dele. O mentor que entrava parou apenas alguns passos dentro da sala, com os olhos arregalados. Mendigos nós mortais somos. Alguns têm corações negros como alcatrão. Alguns cantam seu nome, mas xingam de longe. Mesmo aquelas graciosas com estrelas alinhadas. Vou levar a dor deste mundo. Eu aceitarei todas as maldições lançadas. Eu levarei a tristeza. Mas eu nunca vou parar de cantar, mesmo que minha morte chegue amanhã. Bach, o velho mestre religioso caiu de joelhos e ergueu os braços para Sylvester como se rezasse para ele. Seus olhos se arregalaram, mas agora pareciam nebulosos, como se as emoções o tivessem dominado. Seus lábios se moveram silenciosamente, cantando algumas orações ou talvez repetindo depois de Sylvester. Dê-lhes calma, essas pobres almas. Ilumine o caminho deles com a sua luz. Este mundo, você é quem controla. Certo ou errado, enterrado na profundidade ou na altura. Perdoe-os por sua negligência. Abençoe o mundo deles também brilha. Nunca permitirei que seu nome seja manchado. Para todas as dificuldades, estou preparado. Se eu vacilar, enfrentarei sua espada. Aqui canta o seu bardo. Ouça-me, ó Senhor, ouça-me, ó Senhor. Sylvester não parou abruptamente. Em vez disso, ele continuou cantando mentalmente para manter o halo atrás da cabeça. Ele desejava dar a todos um momento para saborear a cena dele aparecendo tão piedoso. Isso teria um efeito duradouro em todos os jovens diáconos e seu mentor, assim como afetou os inquisidores. Aplaudir. Aplaudir. Tão elegante.
Este é o hino mais bonito com o qual meus ouvidos foram abençoados em minha longa vida. Não era um mentor falando. No entanto, um novo homem entrou na sala. Ele também era um homem velho com longos cabelos brancos e barba. Mas havia algo diferente nele. Primeiro, seu rosto parecia enérgico e jovem, e ele usava um manto vermelho brilhante diferente de todos os outros. Sua aura exalava confiança, sabedoria e pura maldade. Ah, diretor. Você ouviu ele também? O mentor religioso levantou-se e saiu da entrada. Sylvester abriu os olhos e olhou para o belo ancião. Então, ele se levantou para cumprimentá-lo, fazendo com que os outros o acompanhassem. Sentem-se, todos. Eu sou seu diretor, Cardeal Geralt Bridgeson. Eu estava apenas fazendo rondas e nunca esperei testemunhar isso. Diácono Sylvester Maximilian, seus hinos valem a pena serem registrados na história e repetidos em todos os mosteiros do mundo. Obrigado, diretor. Sylvester ficou feliz porque esse era o melhor cenário. De repente, o diretor caminhou em direção a Sylvester enquanto mexia em seus bolsos. Acho que isso merece uma recompensa. Lord Sbarnon deve sentir que suas habilidades não são apreciadas. Ele tirou um pequeno cristal vermelho e o entregou a Sylvester. Isso, meu filho, é um símbolo único para me encontrar e me fazer perguntas sobre sua magia e aprender comigo. Use-o sempre que estiver preparado ou preso em algum lugar. Mas lembre-se, eu só dou 10 desses todos os anos, então use-os com sabedoria. Com isso, o diretor saiu, tendo coisas mais importantes para fazer na escola. O mentor religioso fez uma reverência ao diretor e depois se virou para a classe de jovens diáconos ainda em estado de choque. Eu serei seu mentor para seus estudos de Solis. Eu sou o arcebispo Noir, e você pode me chamar de mentor ou simplesmente pelo nome. Diácono Sylvester, você é afortunado. O diretor está a um passo de entrar no posto de grande mago. Se você tem sorte, pode aprender conhecimentos vitais. Ele disse educadamente. O arcebispo Noir tinha um jeito estranho de falar devagar em um tom jovial. O homem realmente amava seu trabalho, o que parecia. E o resto de vocês deve se esforçar mais para obter o mesmo token do diretor. Vocês são todos candidatos ao favorecido de Deus. Vocês têm pontos fortes únicos que os trouxeram aqui. Concentre-se neles e impressione a todos. Agora, vamos começar por hoje. Primeiro, vou te ensinar sobre as bênçãos de Solis, a maneira como sua luz sagrada mudou o mundo e o tornou brilhante. Embora o arcebispo Noir tivesse uma personalidade muito entusiástica e sua maneira de ensinar fosse interessante, não havia nada que valesse a pena discutir em sua aula. Em vez disso, eles estavam aprendendo o caminho de Solis, os vários métodos de pregação, a história e várias orações essenciais. Alguns diáconos estavam bocejando durante toda a classe. Sylvester tentou manter uma cara séria e mostrar sinceridade. Afinal, enquanto esse homem estivesse feliz com ele, ele poderia fazer muito. Eventualmente, a aula chegou ao fim. Havia apenas 2 aulas em um dia, cada uma durando 3 horas com 1 hora de intervalo entre elas. Não havia conceito de domingo, então as aulas aconteciam todos os dias. Seus assuntos, por enquanto, eram magia elementar, encantamento, runas, cura, astrologia, estudos religiosos e estudos de cavaleiros. O cronograma foi dividido em 3 formas. Primeiro, 3 dias da semana eram para a teoria, os 2 seguintes para treinamento físico e os 2 últimos para estudos e comércio de Knight. As aulas nos dias teóricos terminariam após 2 aulas, mas nos outros dias funcionariam das 7 da manhã às 7 da noite. A vida deles só se tornaria mais ocupada à medida que crescessem e começassem a fazer uma de suas especializações. Por enquanto, eles poderiam relaxar. No entanto, infelizmente, Sylvester não pôde. Assim que a aula acabou, ele partiu para o acampamento do Inquisidor próximo, que ficava nos arredores da Península do Papa. Por causa do estilo de vida nômade que os inquisidores tinham, eles nunca tentaram viver com luxo, mesmo quando estavam na Terra Santa. Então seu acampamento parecia ter paredes feitas de pilares de madeira e, além dele,
Havia uma cidade de tendas. No momento em que ele entrou, um após o outro, cada cavaleiro inquisidor caiu de joelhos e começou a rezar para ele, pedindo uma bênção. Alguns queriam para sua esposa grávida, e alguns queriam para seus filhos doentes. Ele silenciosamente acenou com a cabeça e ergueu a palma da mão direita para lançar um pouco de luz mágica em seus corpos para fazê-los se sentirem aquecidos e abençoados. Afinal, esses homens foram seus primeiros membros de culto. Eventualmente, ele alcançou a maior tenda no meio e foi parado na entrada. Quero conhecer Sir Doloren. Ele está ocupado encontrando o Lorde Inquisidor, o favorecido de Deus. Vou trazer um assento para você esperar. O cavaleiro inquisidor ofereceu-lhe respeitosamente. Ah, eu venho mais tarde então. Ele decidiu ir embora. Desde que o Lorde Supremo Inquisidor ameaçou Xavier em sua presença, ele não conseguia confiar no homem. Espere. Uma chamada veio de dentro do acampamento. Logo um cavaleiro de armadura dourada apareceu. Sylvester lembrou que este era Hans, o braço direito do Lorde Inquisidor. O Grão-Senhor Inquisidor deseja conhecê-lo. Por favor, entre. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.